Queridos e amados, uma boa tarde para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando cada vida, cada lar. E nesta quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, eu estou aqui chegando até você, o teu lar, a tua casa, a tua vida, por intermédio desta meditação, desta mensagem, desse recado de Deus, para que assim possa restabelecer algo melhor ao nosso coração, à nossa vida. Ora, ainda continuamos, ainda recluso, em quarentena, estamos diante dessa pandemia, esperando, que tudo termine, tomando os nossos cuidados, mas não deveria me furtar aquilo que o Senhor me concedeu, de chegar até você com essa mensagem, esse recado da parte de Deus. E hoje eu quero transmitir a mensagem daquilo que o Espírito Santo trouxe esta manhã ao meu coração, relembrando o povo de Jerusalém, cuja capital era Judá. Mas precisamente no tempo de Jeremias. Todos nós sabemos que quando Jeremias escreveu e deixou retratado na Bíblia Sagrada o livro Jeremias, o povo estava vivendo nas garras de Nabucodonosor, aprisionado. Era o vírus do tempo, era a pandemia. Nabucodonosor, com permissão de Deus, veio o juízo de Deus, a colheita daquilo que o povo tinha semeado por intermédio do pecado. Não é diferente de hoje. Tudo que nós estamos vivenciando tem a convicção de que é um resultado da semeadura que foi feita. O pecado chega a um ponto de que trará juízo. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente colherá. E diante de tudo que já estava vendo no planeta Terra, chega a hora da colheita. Esse é um ano onde foi estabelecido como o ano da colheita. E está se colhendo aquilo que foi semeado, não é verdade? Mas há algo que me chama a atenção, que dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, há um povo, que somos nós. Que lá em 1 Pedro capítulo 2 diz que nós somos o sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Esse mesmo povo aqui, de Pedro, era o povo aqui, que Jeremias estava falando para eles. Que este povo tinha sido levado também para o cativeiro. Por quê? Porque eles tinham transgredido, eles estavam pecando, estavam fazendo algo que era abominável a Deus. Ora, nós estamos nesse mundo. Jesus disse que nós não pertencemos a este mundo, nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E Deus disse que nós temos que viver aqui como farol, como luz. Mas a realidade é que nós temos visto, queridos, que não tem sido assim. Muitos daqueles que deveriam ser luz, eles têm se corrompido. Eles têm feito coisas, mesmo hoje, está fazendo parte de uma igreja. Isso não quer dizer que seja um passaporte para entrar no céu, não é verdade? A igreja é estabelecida por Deus e nós precisamos de entender que há critérios, segundo a Bíblia Sagrada, para que a cada dia a gente possa ser transformado. O sangue de Jesus nos purifica e nós entramos em um processo que a Bíblia cita de santificação, transformação. Paulo diz que nós vamos crescendo a cada dia até chegar à plenitude, a estatura do varão perfeito que é Jesus. Cada dia a gente tem que melhorar, mas temos visto que aos poucos, aqueles que deveriam ser este povo, que é o povo de Deus, a representação do reino dos céus na terra, eles têm se corrompido, têm se afastado de Deus, como este povo aqui em Jeremias. Jeremias estava profetizando o povo de Jerusalém, que por isso foram levados para o cativeiro e sofreram 70 anos na Babilônia. Muitos morreram, foram mortos pela praga, pela pandemia do tempo, outros foram rasgados por espada, mulheres grávidas foram cortadas ao meio, foi uma coisa lastimável. Tudo isso consequência do pecado, porque o pecado tem consequências e consequências graves. Mas, diante de tudo que nós temos visto acontecer, eu quero te dizer que nós, como povo de Deus, é o momento da gente refletir, reavaliar a nossa vida, os nossos conceitos, como nós temos vivido. Porque há duas coisas que não podemos fugir dela. A primeira é que pode haver o arrebatamento. E a gente pode partir desse mundo, não abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que Jesus virá e só levará os seus. Aqueles que verdadeiramente não haverá tempo, queridos, de consertar, de perdoar,
de restaurar. Não, porque a Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como semelhante a um piscar de olhos. Bateu, abriu, já foi. Não está mais aqui, Jesus já levou. É bom refletir nisso. A segunda coisa é que nós estamos aqui, queridos, e qualquer um de nós, a qualquer momento, poderíamos passar pela morte. Jesus passou e deixou a promessa de que, enquanto não houver arrebatamento, nós vamos chegar a passar por lá. Não é verdade? Mas com a certeza de que aquilo é um processo, que Jesus já venceu a morte. E nós iremos ter a ressurreição. E só aqueles que verdadeiramente passaram pelo crivo da palavra, santificação, é que estarão com o Senhor. Mas, em cima disso, eu queria te convidar a refletir comigo acerca daquele povo no passado, que não é diferente da época que nós estamos vivendo. Todos os pecados que aquele povo de Jerusalém cometeu são inúmeros do tempo atual, que também estão novamente cometendo. Só mudou o tempo, mas os pecados são os mesmos. E é necessário que temos a convicção de que isso vai passar. Amém? Amém? Tudo tem um tempo. E que durante esse período que nós estamos vivenciando isso, a gente possa mudar, a gente possa transformar a nossa vida, porque quando terminar, e Deus está conosco, e vai nos permitir a gente passar isso, a nossa vida seja melhor. E se alguma coisa temos falhado com Deus, ainda há tempo de nós consertarmos com o Senhor. Vamos falar aqui, muito rapidamente, por favor, sobre pecados daquele povo. No capítulo 5 de Jeremias, se você for dar uma olhadinha, antes um pouquinho do capítulo 6, a Bíblia menciona os pecados de Jerusalém e de Judá. Eles eram crentes da época, era o povo de Deus, mas mesmo assim estavam vivendo em pecado. Não é diferente de hoje. Uma carteirinha de membro de uma igreja não lhe dá o poder de dizer que você já tem uma entrada no reino dos céus, não. Você dizer que é batizado, também não. Você até dizer que é diácono, ou obreiro, ou quem sabe até pastor, não. Você tem que passar pelo crivo da sua vida diante do Pai Celestial, de como é que está a sua vida. Eu nunca esqueço de que Davi, no Salmo 139, ele cita aquele salmo e diz assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Deus é que conhece, prescruta. E, além de Deus, a nossa alma é dividida em 4 partes. E uma das partes da nossa alma, nós temos sentimento, nós temos vontade, nós temos a consciência, tá bom? Que está lá na nossa alma, tá bom? E nós temos as emoções. Eu quero te dizer que na consciência, ela nos acusa, ela nos diz, ela nos mostra. Nós sabemos. Não tem como você esconder de você mesmo aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Se no capítulo 6 a Bíblia diz que as consequências foi a queda do povo de Jerusalém e Judá, os pecados, no capítulo 6, depois que ela é sitiada, né? Que a Bíblia relaciona o motivo, a razão de tudo que estava acontecendo. E eu queria trazer 3 pontos daquilo que o povo de Jerusalém cometeu e que nós precisamos também reavaliar a nossa vida. O versículo 10 fala, e Deus cita algo que desagradou a ele, que ele viu no povo de Jerusalém. E Deus fala no versículo 10 do capítulo 6 assim, versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como o vidimador por entre os sarmentos. Mas, versículo 10 diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Ei, eu estou falando com você, disse Deus. Eu estou querendo que você, estou chamando a sua atenção, ei, estou falando para você. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, estão fechados. Você está surdo? E não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Olha como é algo tão real, tão verdadeiro, para o tempo atual, para o século 21, coisas que séculos e séculos aconteceram, hoje nós vemos que não é diferente. Ouvidos incircuncisos, uma das razões que fez com que aquele povo fossem todos rejeitados por Deus. Todos.
né? E Deus permitiu que viesse o juízo. Não é diferente de hoje, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, uma das palavras-chave da Bíblia Sagrada que a gente não pode esquecer, queridos, é ouvir. Está lá na Bíblia Sagrada, né? Ela é citada. E Deus se entristece quando o seu povo não o ouvir. Olhe bem, ouvir aqui, no sentido bíblico, é você acatar, você obedecer. Porque há muitos que entram pelo ouvido e saem pelo outro, não nem liga, né? Ouvir aqui, a Bíblia diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, ele diz que as bênçãos dele virá sobre nós e nos alcançarão. Ora, nos Salmos 81, versículo 13, o salmista diz assim, por intermédio de Deus, bradando ao seu povo, dizendo, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Aí nós paramos um pouco e precisamos reavaliar nossa vida. Será que eu tenho realmente aplicado a palavra de Deus à minha vida, em ouvir e obedecer a palavra de Deus, né? Será que eu tenho colocado, né, e edificado a minha vida segundo os princípios da palavra do Senhor? Porque muitas vezes as pessoas só querem ouvir aquilo que, né, lhe é bom, né, lhe é favorável, e abre mão de vir a página, olha, vira o lado, olha, isso não é para mim. Às vezes até dizemos assim, se fulano, Beltrano, Ciclano tivesse aqui para ouvir essa palavra, dá certinho para ele. Não, a palavra é para mim, a palavra é para você. A palavra é para trazer conserto, é para trazer restauração, para melhorar as nossas veredas, os nossos caminhos, para nos endireitar. Não adianta ouvir todo dia a palavra e não viver ela. E hoje nós vivemos dias onde Paulo, lá aos Timóteo, disse que muitos colocariam comichão no ouvido para só apenas ouvir aquilo que lhes agradasse. E hoje as pessoas só querem ouvir o que lhe agrada, só querem os cultos que verdadeiramente tragam palavras que venham massagear o seu ego, palavras de bênção, palavras de promessa. Não, queridos, a palavra é chicote também, ela é um cinto, ela é uma vara, é uma palmatória, que vai nos colocar no rumo, na direção, queridos, né? E nós precisamos entender isso. É um momento de refletir. Será que os meus ouvidos, diante daquilo que Deus está falando, está bradando, e quanto Deus tem falado nos púlpitos das suas igrejas, nas praças, em tantos lugares, e parece que hoje, a cada dia, as igrejas estão ficando mais vazias, porque as pessoas querem viver segundo a sua vontade, o seu desejo, servir a Deus como quer. E não é assim que há os princípios da palavra de Deus. Não, de maneira nenhuma. Não se muda. Nada muda a palavra de Deus. Deus diz que vela pela palavra dele para que se cumpra. A segunda coisa, de pecados que aquele povo cometeu, que fez com que Deus se indignasse e permitisse que eles passassem pelo que eles passaram, está no versículo 13 e no versículo 14, que fala em ganância. Versículo 13 e 14 de Jeremias 6, diz aqui, cita assim, Deus mandando Jeremias lembrar o seu povo, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, 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 está tudo maravilhoso, tudo lindo. Olha, receba, olha a promessa, olha, vai se cumprir, se não se cumprir eu rasgo a Bíblia, tem que ser assim, pare disso, pare de sofrer. Não, queridos, não, nada disso. Hoje as pessoas têm buscado servir a Deus apenas pelo que Deus pode lhes oferecer. Estão apenas atrás de interesse. Só vem, quero e dá. E não é dentro desse princípio, não é dentro dessa maneira, não. O caminho dos céus não é disso. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, tem mudado muitos conceitos e muitas coisas dentro do reino. Tá se mudando as coisas? Não. Eu sei que os tempos mudaram, mas a palavra continua, ela tem que valer. Aleluia. Hoje muitas pessoas têm mudado as palavras para não desagradar um, não desagradar o outro. Tem pessoas, queridos, que têm deixado de ir aos cultos porque têm se desagradado da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Verdade. Não importa, queridos.
E se eu me incomodei é porque tem algo na minha vida que eu preciso dar direito, dar lugar ao Espírito Santo e me humilhar e me arrepender e mudar. E veja que aqui Deus bradou e falou. Aquele povo estava vivendo apenas em ambição, em usura, eram insaciáveis, só buscando quero, vem, pensando que eles vão herdar o reino da terra, que eles vão ser eternos aqui na terra. Queridos, hoje estamos aí, vivemos um século de ambição, de ganância, de usura. O homem nunca se contenta com o que tem, sempre quer mais. Olha, pastor, quando Deus fizer isso, pode contar comigo, eu vou fazer isso, olha, eu vou ajudar, eu vou contar, eu vou fazer isso. Não, queridos, Deus não é menino. Olha, Deus não é criança. E nós precisamos nos colocar no nosso lugar de direito, porque, não se esqueça, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Aleluia. Virá o juízo. Verdade. E nós precisamos, irmão, entender isso. A mesma ganância do passado é a mesma ganância de hoje. Só se vê hoje, virou mercado, virou isso, virou aquilo outro. Há dois extremos hoje, enquanto há muitos estão correndo atrás dessas coisas, do outro lado, nós estamos pregando o que está na palavra de Deus e muitos que deveriam cumprir, fazer, não fazem. Não fazem. Além dos ouvidos estar fechados para não fazer, entendeu? Estão apenas buscando seus valores, seus direitos e buscando apenas atender às suas necessidades. Mas vamos ao terceiro ponto, versículo 15. Esse aqui é forte, onde Deus diz que faltou vergonha para o povo dele. Versículo 15 do capítulo 6 diz assim: serão envergonhados porque cometeram abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Olha que coisa, irmãos. Faltou aquele povo brio, faltou aquele povo pudor. Sabe o que é falta de vergonha? As pessoas hoje, como no passado, naquele tempo, hoje também vivemos. Hoje perderam a vergonha. Vergonha de mentir. Se mentem por qualquer... vou fazer, não vai, vou cumprir, não cumpro. Olha, é assim, né? Já mentem que nem percebem mais que estão vivendo em um laço, né? Estão num visgo de pecado da mentira, né? De não cumprir, né? De pecar, né? Somos hoje uma sociedade permissiva, licenciosa. Hoje, irmãos, Deus tem falado tanto. O mundo hoje, as pessoas não querem se desarraigar do mundo. Querem as coisas do mundo e querem as coisas de Deus. Quem quer Deus, Jesus disse assim, abra a mão, quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Hoje nem se sabe mais quem é e quem não é. As pessoas pensam que ser cristão é apenas no dia, na hora de ir para a igreja, de botar roupa, de pegar a Bíblia, e depois cada um vive a sua vida, faz do seu jeito. Não assume os compromissos, as responsabilidades, a seriedade diante de Deus. E da igreja do Senhor que está aqui na terra do Senhor. Vamos, queridos. É uma autoanálise. Daqui a pouco, eu creio, em nome de Jesus, que tudo isso vai passar. Mas que a gente não viva a mesma vida que viveu antes, irmãos. Falta de perdão. Muitos guardando mágoa dentro do seu coração, ressentimento, rancor, ódio. Hoje é mais fácil se mudar de igreja do que se perdoar, abrir mão, renunciar. Jesus disse, se alguém bater de um lado, ofereça a outra. Se alguém quiser a capa, dê a túnica. Se alguém quiser 5 jardas, vai mais 5 com ela. Hoje as pessoas estão se discriminando. Eu não faço parte desse grupo, aí eu vou sair. Aí tira o meu nome, eu não quero me misturar. Por quê? O que está acontecendo? Onde é que está o sal? Onde é que está a luz? Vamos sair, sim, dessa quarentena, mas vamos sair melhor. Não vamos sair do mesmo jeito, não. Aleluia. Que isso? Deus é misericórdia também, mas Deus é juízo. E nós precisamos reavaliar o nosso conceito. Por quê? Porque o pecado tira do ser humano os mais belos sentimentos. E quando eles perdem esse sentimento, eles roubam, eles violentam, eles triputiam, eles não respeitam, eles escarnecem, eles falam, eles criticam. Parece que Jeremias capítulo 6, versículo 15 foi escrito para hoje, para o nosso tempo atual, queridos.
As pessoas hoje trocam de camisa como os jogadores de futebol estão trocando por qualquer dinheiro aí que o outro clube do outro lado deu. Hoje se troca de evangelho, de igreja, de denominação, de pastor. O que é isso? Onde é que nós estamos? Perdeu-se a vergonha. E o último ponto, versículo 19. Eu quero fechar nisso que Deus está falando conosco. Capítulo 6, versículo 19. Que Deus diz assim para o povo dele, está falando para mim, não está falando para você não, que eu sei que você já está todo direitinho. Ele diz assim, ouve tua terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Quarto ponto, desatenção. O povo estava desatento à palavra de Deus. Creio que tudo isso foi dito até aqui e é resultado desse comportamento daquele povo, aquele povo que Deus tinha escolhido para ser o povo dele, que Deus amava, que Deus queria bem. Agora ouça comigo, muitas vezes os nossos fracassos, nossas derrotas, nossas frustrações, nossas desilusões, nossos desencantos, muitas vezes nossas doenças, tudo isso são resultados e consequências de não levarmos a sério a palavra de Deus. Verdade. Vemos na Bíblia Sagrada que foi o problema de Eva, que não levou a sério as ordens de Deus. E hoje nós vemos que o planeta Terra, a nossa nação e nossas famílias, pessoas como indivíduos, não têm levado a sério a palavra de Deus. Olha quantas e quantas e quantas palavras Deus tem dado. Muitos vão quando quer, assiste quando quer. Hoje, queridos, nós temos visto Deus está usando as lives para estar falando. Hoje eu tenho até receio de chegar, hoje eu fui no supermercado, fiquei com receio de até entrar lá no sanitário e ter uma live lá, porque todo lugar é live. E é bom. Quando é uma live sadia, Deus está falando, mas o povo não está ligando, o povo não se incomoda, acha que já sabe, que o problema não é ouvir é mudar a vida, é praticar, é renunciar, obedecer, é se arrepender. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é a verdade, quer você queira, quer você não queira. Está lá em João capítulo 17, versículo 17, foi Deus que diz, santifico-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Aleluia. E o que ela fala merece crédito. Glória a Deus. Eu concluo esta meditação com você, te dizendo que em Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 9, onde nós tomamos como tema esta meditação, nos mostra alguns pecados que aquele povo cometeu. E que por isso veio consequências, veio uma colheita, o ano de colheita. Veio uma colheita que eles não gostaram. A primeira, que eles tinham os ouvidos incircuncisos. Segundo, que ele ministrou aqui, a ganância daquele povo, e não se saciar, e buscar apenas um Deus pelo que Deus podia oferecer-lhes, e não pelo que Deus é. Terceira coisa que ele falou aqui foi a falta de vergonha. Às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, e os que deveriam ter vergonha não têm vergonha, e faz coisas que entristecem o Espírito Santo. E a última coisa, a desatenção à palavra de Deus. E será que se ouvires a palavra do Senhor, a voz do Senhor teu Deus, e obedeceres, você será grandemente abençoado na terra. Aleluia. Não esqueça que nós somos em Cristo povo de Deus. E não esqueça de que todos os nossos pecados, segundo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que já foram levados pelo Senhor na cruz do Calvário. Amém. Ele diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, nós já morremos para os pecados, pudéssemos viver hoje para a justiça. E pelas suas pesaduras fomos sarados. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra verdadeiramente possa trazer alento ao meu, ao seu, nosso coração. Hoje, novamente, eu vi algo, sempre vejo, e eu guardo as coisas boas que eu ando vendo por aí. E o que eu vi, a mensagem dizia assim, tome cuidado porque o pecado te deforma, te aleja, te destrói, te mata, o pecado.
A religião te informa. E é o que está sendo feito aqui agora, por intermédio dessa meditação. Mas só Jesus te transforma. Aleluia. Que você dê lugar no seu coração a Ele. E logo, logo nós estaremos juntos para uma nova aurora, mas de uma maneira melhor para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua amada igreja, Restauração, aqui no IAPI, a nossa igreja, Lauro de Freitas, São Caetano e a todo o povo Amém, de Deus. aleluia. Quero agradecer a Deus pelos nossos familiares e amigos que vão compartilhar desta meditação em nome de Jesus. A nossa pastora aqui vai deixar também aí uma saudação para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Depois de uma palavra dessa, né? Uma palavra tão rica que veio do trono de Deus. Eu quero dizer a vocês que se cuide, né? A cada dia mais, use as máscaras, o álcool gel, tá entendendo? Tome cuidado, porque isso aqui é uma passagem. Então vamos aproveitar ela, né? E eu quero deixar para vocês o Salmo 121, versículo 7, que diz assim: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Né? Nós sabemos que Deus é conosco, mas nós precisamos continuar fazendo a nossa parte, para que prolongue os nossos dias aqui na terra, né? Então vamos nos cuidar em nome do Senhor Jesus. Amamos vocês, não é? IAPI, São Caetano, Lauro de Freitas, mas se cuide, fique com Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, mas nós temos que nos cuidar. Um beijo no coração de vocês, a paz do Senhor. Até domingo, se assim Deus, né, permitir. Lembro a todos que nós temos os nossos cultos de domingo, agora a partir das 18 horas, gravado aqui ao vivo, tá bom? E nós temos visto poucos dos nossos irmãos participando dos nossos cultos. Olha o que foi ministrado hoje aqui acerca da desatenção com a palavra de Deus e os ouvidos incircuncisos. Valorize aquilo que Deus está ministrando e ao seu coração. Aproveite enquanto nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus para você. Aproveita isso, valorize isso, tá bom? E amanhã a pastora estará reunida com as mulheres, né, por intermédio da live, por intermédio da Zoom, 1 hora, né, trazendo a palavra às 20 horas de amanhã. Doutora Eliane, né, e haverá um grande testemunho de uma irmã, a doutora Eliana, lá de Recife, estará dando um grande testemunho nesse encontro, né? Que Deus abençoe, cumpra os seus compromissos que você tem com Deus, a obra continua, a igreja continua, os nossos projetos continuam, não esqueçam, né? Estamos juntos nessa nossa caminhada. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo repouse abundantemente sobre a tua vida, sobre o teu lar, a tua família. Assim nós declaramos e abençoamos a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.